Olá, caro aluno, segundo dia de prova do Enem, eu estou aqui, sou o professor Beto Aquino, representando a equipe de Biologia do Colégio Cristos. Estivemos eu, Alex Oliveira e Arthur Arcanjo comentando a prova. A prova que eu vou usar como guia é a prova de cor azul. No site da escola, vocês encontram um gabarito da prova correspondente à cor rosa. Uma prova bem distribuída. A primeira questão de ciências da natureza que se relacionava à biologia era a questão 94 da prova azul, que falava sobre as funções da insulina e do glucagon. Lembre-se, insulina estimula a síntese de glicogênio, glucagon estimula a quebra de glicogênio. Então, nesta questão, nós tínhamos a resposta à letra E, estimular a utilização do glicogênio, uma vez que ele se referia ao hormônio glucagon. A próxima questão, em sequência, era a questão 98, uma questão exigente, por conta de alguns vocábulos que poderiam funcionar como distratores. A questão exigia que você soubesse uma das medidas que aumentassem, veja bem, aumentar a biodiversidade. Biodiversidade se refere à quantidade de espécies diferentes que um ambiente tem, e não ao número de indivíduos em uma única espécie. Se eu tiver uma única espécie, eu não tenho diversidade de espécies. Havia um item nessa questão que falava exatamente isso, que você não deveria cair nesse distrator, que era a letra D, que dizia aumentar o número de indivíduos nas populações. Não é isso que vai fornecer uma biodiversidade maior, mas sim a letra A, onde eu poderia propiciar o fluxo gênico entre as espécies. Corredores ecológicos permitem que duas regiões separadas consigam ter trânsito de indivíduos, portanto, carregando genes de um local a outro, aumentando assim a diversidade genética da população. A questão 100, ela falava sobre o gene P53, um gene importante na manutenção normal do ciclo celular. Esse gene, ele para o ciclo, dentre muitas outras funções, ele para o ciclo sempre que a célula observa erros. E aí a célula tem dois caminhos: corrige o erro ou comete suicídio programado, conhecido como apoptose. Atente bem, a questão perguntava: a ausência deste gene favorece o quê? Ou seja, eu não tenho um gene que pare o ciclo quando há erro. Então isso vai favorecer o quê? A manutenção do erro, não só na célula, mas nos filhos ou filhas desta célula. A resposta então era a letra E, que dizia proliferação celular exagerada, resultando na formação de um tumor. Um tumor é uma proliferação exagerada de células que estão com defeito. Quando uma célula identifica o defeito, ela tem que ter um mecanismo de parar. Tudo bem, essa célula inicial tem defeito, mas as filhas não terão. Através da enzima P53, todo o ciclo pode ser regulado. Então, cuidado. Letra E, prova azul, questão 100. Na questão 101, tivemos um assunto clássico. Eu dou um ambiente, você imagina a dificuldade que é viver nesse ambiente e quais características ajudariam os animais a sobreviverem neste ambiente. O ambiente era o deserto, claro que deserto tem escassez de água, e nos itens eu precisava marcar aquela que me desse a característica que permitisse a sobrevivência em um ambiente deserto. Cuidado, porque para confundir ele colocou roedores. Roedores são mamíferos, mas sim, nós temos mamíferos que vivem em condições extremas e que vão estar eliminando na urina compostos que são insolúveis, como o ácido úrico. O rato do deserto é um deles, que sequer água bebe, vive com água metabólica. Nessa questão, você deveria, na prova azul, 101, ir até o item B de bola, que dizia eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. Cuidado, cuidado, porque ele fala ovo com casca. Existem mamíferos que põem ovos, mas não roedores. Então fiquem atentos a esses distratores. A próxima questão na prova azul era uma questão que exigia concentração. Era a questão 106. O assunto é especiação. Trabalhamos isso incessantemente ao longo do ano. Mas a questão, além de dar o conceito de espécie, ela dava também um diagrama com uma legenda. Era preciso interpretar corretamente a legenda. As setas cheias
indicavam que ainda havia um fluxo gênico entre as duas envolvidas. As setas pontilhadas diziam exatamente assim, ó, polinização induzida inviável ou nula. Imediatamente, se uma planta não consegue polinizar a outra, elas não possuem mais fluxo gênico, elas são espécies diferentes. Várias relações na figura, mas apenas duas apresentavam as setinhas pontilhadas, que são as que o fluxo gênico está interrompido, nos dois sentidos. Lembrando que para uma espécie ser diferente de outra, o fluxo gênico deve ser interrompido. E aí outro fator de dificuldade era o nome dos locais, que não eram convencionais. Nessa questão, você tinha que olhar bem, apenas duas relações apresentavam um isolamento completo. E essas relações, na prova azul, 106, a questão, estavam na letra D de dado, que era entre Itirapina e Peti, Alcobaça e Marambaia. Cuidado com essa questão. Tinha que estar calmo, tinha que ter conhecimento do conceito de espécie e relacioná-lo à legenda. A questão 107, puramente de botânica, exigia de você um vocabulário que era o processo de enxertia. Ele não deu qualquer dica, você precisava conhecer que a enxertia era um processo assexuado. Enxertia deriva de enxerto, ou seja, a colocação de algo externo. É uma estratégia muito usada pelos agrônomos, pelos agricultores. Quando você, me permite usar a prova aqui como exemplo, quando você pega uma planta que tem uma característica que lhe é vantajosa, por exemplo, resistente a uma bactéria, e enxerta uma outra planta de outra espécie para que ela cresça sendo nutrida pela primeira. Chamamos assim, ó, cavalo, cavaleiro. A planta crescerá da espécie que você trouxe, mas ainda com produtos da espécie que você utilizou como cavalo. Ele diz que essa planta híbrida precisa se reproduzir por enxertia. Ora, a enxertia não envolve fluxo de genes. Um híbrido não se reproduz. A manga tome que compramos nos supermercados é um exemplo de enxertia muito bem sucedido, por sinal. Eu preciso reproduzi-la de maneira assexuada, simplesmente por ser uma planta que é híbrida. E híbridos não vão se reproduzir. Cuidado nessa questão. O processo é assexuado, então não envolve variabilidade genética. Para essa questão, o gabarito era a letra C. Eu vou manter o genótipo da planta híbrida. Uma vez que ela não se reproduz por via sexuada, só me resta produzi-la de maneira assexuada, mantendo suas características. Letra C de casa, portanto. A próxima questão era a 110. Essa era de bioquímica e vem com aquela velha dicotomia: material genético, código genético. O código é simplesmente a linguagem na qual um texto é escrito. O material genético são as estruturas formadoras das palavras. Exemplo, eu posso ter um livro de ficção e um livro que é romance. Se ambos forem escritos em português, o código é o mesmo, mas as frases são diferentes. O material genético se refere à estrutura física na qual a informação está contida. E o código se refere exatamente à linguagem na qual eu escrevi essas informações. Na prática é assim. O DNA ele tem bases nitrogenadas. Por exemplo, adenina, timina, guanina, citosina. A trinca, o códon, ele tem um significado. O material genético seria essas três bases. O significado dessas três bases é o código no qual ele foi escrito, que é universal. Isso justifica o fato de eu utilizar um gene humano para uma bactéria, porque ela vai entender. Porque a linguagem é a mesma. Então, a questão, ela incorre em erro no enunciado sim, e a resposta é a letra A, que diz: trincas de nucleotídeos, veja, o material genético, que codificam os aminoácidos. É o sentido que essa trinca tem, que é o código, e não a trinca em si. Cuidado, aluno. Material genético é diferente de código genético. A questão 111 também era de botânica, e tinha uma palavrinha que você tinha que ter muito firme na mente. A palavra era estame. Estame é a estrutura masculina que produz o grão de pólen. Então, não tinha como ser diferente. A letra A fala de cálice, que é o verticilo floral que fica ali chamando para a proteção das pétalas. A letra B falava do ovário, cuidado, a estrutura feminina tem ovário, estilete e estigma.
O estigma tem que estar mais alto, já que a polinização é pelo vento. Quando eu tenho o aumento do número de estames, eu aumento o número de grão de pólen. Se eu vou lançar o grão de pólen pelo vento, é evidente que muitos vão se perder. Para aumentar a chance de polinização, eu aumento o número de grãos de pólen produzidos, aumentando a estrutura que fabrica o grão de pólen, que é o estame. Letra E, portanto, prova azul. Questão 111, letra E. Na 113, que consideramos aqui uma questão bem capciosa, falava sobre a utilização dos peróxidos parece química, né? Para o branqueamento do jeans. De outra forma, era utilizado o cloro, que é tóxico. Por que usar o peróxido? Porque nós conseguimos degradar o peróxido com o uso de um fungo geneticamente modificado. Se eu substituo o cloro pelo peróxido que eu consigo destruir, qual a consequência disso? É que eu não vou estar liberando para o ambiente produtos tóxicos. Que estava bem claro, bem explícito, prova azul, letra A. A próxima questão, que consideramos uma de análise das figuras, você precisava, que era 117. Ele perguntava assim: qual a linhagem deve ser escolhida pelo pesquisador? Do texto você extrai que ele quer uma célula que fabrique muita proteína. Preciso de energia, mitocôndria. Preciso de nucleolo grande, porque fabrica ribossomo. Preciso de uma grande área de retículo rugoso. Juntando tudo isso, nós tínhamos na figura 4 o melhor exemplar para a pesquisa. E acredito que sem dificuldade vocês conseguiram. A questão 119 tratava sobre doenças. A única da prova, que era muito clara ao dizer que a doença era transmitida por inseto. Então, qualquer coisa que reduza o número de insetos vai reduzir também a doença. Da lista, esquistossomose, no máximo envolve moluscos. Leptospirose, envolve ratos. Hanseníase, na letra D, é uma bactéria que se pega por contato. E a AIDS, um vírus, que é transmitido pelos fluidos corporais. A única doença que tinha como vetor um inseto era a letra C de casa, da leishmaniose. E aí eu posso me referir tanto ao calazar quanto à úlcera de Bauru, doenças que estudamos aí ao longo do ano. Questão 123, ciclo do carbono, mas você precisava identificar na figura o que era fotossíntese e o que era respiração. Após identificar que o que eu quero é um combustível, tem que ser um composto que tem energia. E a reação química que produz compostos energéticos é a fotossíntese. Mas não vinha a resposta fotossíntese direta. Fotossíntese. Eu sintetizo utilizando a energia luminosa, que fica nos fótons. Então não havia como pensar de maneira diferente. Eu estou transformando energia eletromagnética em energia química. Recebo a energia luminosa e armazeno na molécula de ATP para utilização futura. Questão 123, prova azul, letra E, eletromagnética em química. E aí chegamos na questão de genética. Uma questão exigente, me dava o gel de eletroforese, mas é preciso que o aluno tenha cuidado, porque a análise dada permitia que eu descobrisse os genes, os alelos. Então, ele perguntava qual planta tinha sido usada para a polinização. Era preciso que o aluno notasse que no alelo B, eu tinha ali 5 alelos. No locus B, a planta, a semente S1, ela era homozigótica. Ela tinha 2 cópias do gene B3. Uma dessas cópias vem da mãe, que eu já conheço, que era a planta M. E a outra cópia deveria vir do pai. Ao analisar o locus B, a única planta capaz e que possuía esse gene era a DP5. E aí não havia uma outra resposta possível, a não ser a letra E. A questão de número 133 era a penúltima. Ela falava sobre zoologia, onde eu tenho o desenvolvimento de animais com larva. Qual a vantagem evolutiva disso? Se eu sou uma larva, eu me alimento de algo diferente do adulto. Ou seja, eu não compito com o adulto. E em uma competição, os dois perdem. A relação é menos. A espécie que evitar a competição, ela tem mais sucesso. Então a vantagem, porque o texto falava que as espécies holometábolas, elas são mais numerosas, e o motivo é simples, porque competem menos.
Então a resposta era a letra C, que dizia que entre larvas e adultos, a exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre as fases da vida. E finalmente, a última questão, onde a nossa equipe, eu, Alex e Arthur, consideramos uma das mais difíceis do certame, que trazia um texto do Fritz Haber, onde ele falava sobre a necessidade do nitrogênio. O comando da questão era assim: de acordo com os argumentos de Haber, qual fenômeno teria provocado o desequilíbrio no balanço do nitrogênio ligado? Ora, que desequilíbrio é esse? Uma planta, quando morre e é decomposta, ela devolve sua matéria para o solo. Mas e se eu planto aqui, colho e consumo 10 quilômetros depois? Ela vai ser decomposta 10 quilômetros depois. Em outras palavras, ela retirou o nitrogênio do solo, mas ele está sendo devolvido 10 quilômetros depois. Essa região, que está sendo usada para o plantio, ela está ficando pobre em nitrogênio. A que se deve isso? Ora, eu produzo a planta para ser consumida. Onde tiver mais pessoas consumindo, é para onde o produto vai. A chegada desses produtos na cidade, a saída do produto do campo para a cidade, não carrega consigo apenas a energia, mas carrega consigo também a matéria que foi retirada do solo onde foi produzido e que agora está sendo transportada para a cidade. Em outras palavras, há sempre uma necessidade de adubação do solo, uma vez que o produto da planta não está ficando ali, como ficava em outros tempos numa agricultura de subsistência. Eu plantava para consumir ali e devolvia ali mesmo. Agora não, eu planto para vender na cidade. E aí você tinha que perceber isso nas entrelinhas do texto. E a resposta é a letra D de dado, que diz: a intensificação no fluxo de pessoas do campo para as cidades. As pessoas são as consumidoras do produto da planta. E ali, onde elas consumirem, é onde vai ser devolvido os elementos que foram retirados do solo. Estamos confiantes. O dever foi feito. A tarefa foi cumprida. Temos certeza que com um pouquinho de calma, você conseguiu se dar bem nessa prova. Desejamos a todos, em nome da equipe de Biologia do Colégio Cristos, o melhor resultado e o mais justo possível. Um forte abraço.